que deixa carinho pra gente, Marcela Nascimento, Lissandra, Ashley, Williana, é isso mesmo. Simone Barbosa, eu tô aqui mais uma vez ligada nesse programa maravilhoso. Obrigada, Simone. Jeane, diz que é o melhor programa da tarde, que já tá no ar hoje, Jeane, você é muito carinhosa. Obrigada. Carol sempre conosco, Jefferson também, Rose Cleide, Sandra Ellen, Nayara, que está em Marcos Moura, lá em Santa Rita, acompanhando a gente. Obrigada, Nayara. Um cheiro pra tu também. Sobe mais, Ju. Beijo, lindona. Bem mega hoje. Ô, Ju, obrigada, querida. Adriana Lima, boa tarde. Chegou em cima. Daqui a pouquinho você tá de volta. Atualiza meu diretor, que já teve mais gente deixando recadinho, coraçãozinho, Que mais? Comentário aqui também, que ao longo do programa, eu gosto sempre que vocês digam de onde você tá falando, qual é a cidade, qual é o bairro, pra gente registrar aqui no @TV Tambal. O meu Instagram pessoal é @Fernandinha Albuquerque. Vai lá também pra gente se juntar e se misturar. Fechado? Agora é o seguinte. O erro da criança como oportunidade para o aprendizado. Puxa vida, Fernandinha, eu nunca pensei nisso. Pois é, esse assunto veio parar aqui no nosso quadro Lição de Casa de hoje, mais uma semana para tentar ajudar você aí de casa a entender essas situações como oportunidade de aprendizado. Roda a vinheta. A alegria de termos mais uma semana conosco, a nossa colunista Fabiana Sena. Ela que é empresária do segmento educação, autora de livros didáticos, pedagoga, mestranda em educação e também diretora do Colégio Vila. Oi, Fabiana, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Coisa boa estar aqui com você de novo. A alegria é nossa. Fabiana, a gente sempre entende o erro, ou pelo menos na maioria das vezes, como um fracasso. Isso na nossa vida, né? Ai, meu Deus, não deu certo, eu não consegui. Quando a gente passa para os filhos, a gente tende a reproduzir esse pensamento, consequentemente, esse comportamento. Então, a ideia é, meu filho não faz direito os trabalhos escolares. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer por ele, porque eu quero que ele seja o melhor. Isso tudo pode interferir muito para a vida adulta, não pode? Totalmente, né? Tudo começa com a tarefa de casa. Então, a gente precisa ter muito cuidado mesmo, como a gente tem lidado com esses erros que as crianças cometem. E o que eu venho trazer aqui hoje é que erros, eles são oportunidades das crianças aprenderem, né? Porque, na verdade, na nossa vida, né, Fernandinha, até nesse momento que a gente erra, sofre e conserta depois, a gente aprende. É verdade. Não tem situação na nossa vida que a gente passa e que a gente não tem uma aprendizagem. Exatamente. Né? Agora, Fabiana, nesse processo de alfabetização, vamos falar de letra. Eu sou de uma época que a gente fazia muita caligrafia para ter, né, aquela... Eu hoje nem sei como é que tá, que lá ainda nem chegou nessa parte de alfabetização, é muito bebezinha. Mas a letra do filho importa para muita gente. Aí diz assim, a letra do meu filho não é bonita, não. Eu posso apagar e refazer, mesmo que ele já tenha feito, ou não devo fazer isso? Tem que ter muito cuidado, né? E eu digo assim, olha, cuidado, mamãe, com como você usa a borracha para apagar a tarefa do teu filho, né? Eu vou até trazer uma situação que eu vivenciei esses últimos dias. Eu acho que a mãe, quando assistir, vai dizer, eita, fui eu. Mas o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da letra, porque a letra é o momento de aprendizagem da criança. Então, até nós sabemos que hoje, né, com todos os estudos em relação a progressão da criança nesse tempo, se começa com a letra bastão, para depois a criança ela conseguir fazer a letra cursiva. Então, tem um processo acontecendo. Mas, porém, esse caso que eu vou trazer aqui para vocês, já é uma criança que está lá no 2º ano do fundamental, é uma criança que já sabe ler e está no momento daquela descoberta de escrever tudo aquilo que se pede. Então, ele tem uma fluência fantástica na escrita. Mas aí o que é que acontece? A criança escreveu tudo emendado. Entendi, tô sem espaço, sem terminar uma palavra nem começar a outra, tudo junto. Tudo junto, sendo que ela colocou tudo aquilo que ela imaginava no texto e fez aquele textão, tudo emendado. Então, o que é que a mãe fez? Apagou tudo. Pegou a borracha e disse, filho, não tá certo, apagou tudo. Né? Então, como foi que ficou essa criança? Meu Deus, aqui é a oportunidade que ele tinha de ter colocado todo o seu sentimento, foi tido como errado, apagou tudo. E eu fiquei curiosa pelo final da história, ele refez, conseguiu... Não, aí é pra fazer, ele fez, mas aí imagine a confusão que foi, né? Entendi. Aí vem aquela questão de dizer assim, mas
tudo que eu faço está errado. Entendi. Né? Qual seria a maneira correta nesse caso, Fabiana? Nesse caso, né, foi uma orientação que eu dei também para a mãe nesse sentido, de fazer o seguinte: primeiro, como é que a gente tem que fazer na escola, né? Como é a conduta do professor nessa situação? Uma criança que está no 2º ano, a gente percebe que é uma criança que está no processo ainda. Então, ela já sabe ler, já sabe escrever, mas essa questão ortográfica, de ajuste de texto, isso vai sendo trabalhado com o tempo. Então, a criança, a melhor forma de apontar um erro para a criança é fazendo comparações. Na minha sugestão, eu daria o seguinte: pede para ele ler e você vai escrevendo. Então, tudo que ele leu lá, do que ele escreveu, você vai reescrever. E ele vai começar a perceber: opa, eu escrevi aqui tudo junto, mas a mamãe ou a professora, ela fez separado. E aí faz uma reflexão de perguntar a ele: olha como você escreveu, olha como escreveu, qual é a diferença? E a gente faz com que a criança ela tente perceber qual foi o erro que ela cometeu. Que não é um erro, gente. A gente precisa perceber isso. É um processo que a criança vai desenvolvendo. É uma limitação temporária pela falta ainda de entendimento das coisas. Muito bom. Ou seja, faz com que ele perceba a diferença e não você apontar aquilo como erro. Ainda por cima, quando é alguém que, algum momento em que ele está se expressando, né, Fabi? Nesse tempo pandêmico, o que é que eu compreendo? Que os pais estão possuindo, assim, um maior contato com as atividades dos filhos. Consequentemente, principalmente para quem está aí em home, né? Consequentemente, consegue ver um pouco mais os erros comuns nesse processo de aprendizagem. Então, assim, de certa forma, qual é a melhor conduta dos pais? Não só nessa parte dessa questão de escrever tudo junto ou da palavra errada, como dizer para o filho que aquilo não está certo, mas sem dizer assim: você está errado. Isso. Olha só, eu acho que é importante demais. Primeiro, nós como pais, a gente tem uma noção do seguinte: a gente já vivenciou tudo aquilo, então a gente já sabe, tá? A criança, ela está no processo de aprendizagem, então talvez muitas vezes o que a gente considera como erro não é erro. É processo que está sendo desenvolvido na criança. Então, antes de pegar uma borracha ou muitas vezes questionar que ele está errado, pergunta o que ele entendeu, né? Ou muitas vezes, se a questão é na leitura, traz um livro, faz com que ele leia. Se ele não lê ainda, você lê para ele, para poder você conseguir corrigir a partir de outros parâmetros. Eu digo sempre isso, é importante sempre mostrar um parâmetro para poder ele compreender. Quanto mais a gente leva a criança a refletir sobre a produção dela e buscar ver que está certo de outra forma, a criança vai dizer assim: conquistei, eu que descobri e não o outro que apagou, né? Porque, por exemplo, na hora que você apaga aquilo que a criança fez, não é legal, gente, se sente mal. Imagina a gente, né, com essa questão do texto. Imagina você que fez aquela produção e de repente alguém deletou teu texto. Fez tudo, É uma sensação de fracasso, né, de que eu não consegui, né. Agora, Fabi, aproveitando a sua presença aqui, sobre ensino, essa questão de fazer a tarefa junto com a criança, o que é que eu noto? Eu, particularmente, prefiro fazer com Lavínia as tarefinhas de casa já quando ela chega da escola, no final do dia. Mas para muita gente é um outro momento, Que momento a gente deve priorizar para fazer a tarefa com o filho? Porque o que é que eu vejo? Às vezes, no meu grupo, assim, que comenta coisas de mães, tem muita mãe que já está estressada e vai fazer a tarefa com o filho ou com a filha, que, por sua vez, já não está querendo fazer naquele momento. Aí soma aí 2 estresses e vira um inferno aquela hora daquela tarefa. Então, qual é o melhor momento da gente ajudar a criança nessa tarefa? O melhor momento é o que a mãe tá legal. Ou o pai legal Ou também. o pai legal, quem faz, né? Ou a pessoa que está em casa ajudando. Então, vê o momento que está mais tranquilo em casa, porque a falta de paciência de fazer a tarefa é comum, viu, Fernandinha? Então, eu posso dizer assim, como causa própria, até quem é pedagoga tem hora que se estressa um pouquinho, porque eles sabem de tudo, gente. Mãe não sabe de nada, né? Então, um horário tranquilo. Eu até aconselho muitas vezes, quando eles chegam da escola, é um momento que muitas vezes a tarefa é um fator surpresa. Se você tem um tempo, chegou da escola, já faz como você faz com Lavínia. É um excelente momento. Se não é esse momento, tenta sempre programar com ela. Vai ser sempre depois do jantar ou sempre depois do almoço, um horário que a criança já fique fixada, que todo dia vai ser naquele horário. Ou seja, estabelecer a rotina. Estabelecer a rotina, importantíssimo. Tá, e se naquele dia você não tá bem naquele horário de rotina, conversa com ela. Olha, hoje não vai ser nesse horário, porque também se você for ensinar a tarefa e não tiver um dia legal, aí dá uma faísca ali, né? Total. Então, combina com ela, estimula,
Mas assim, com criança é relacionamento, é conversa, é acordo, é combinado, tudo funciona. E é aquela história, né? O combinado não dá errado, nem com as crianças. Nem com as crianças. Fabiana tá no Instagram com @Fabiana Sena Monteiro. Vale muito a pena, Fabi, eu adoro as suas postagens. Adoro a forma criativa que você faz as suas postagens. Muito bom de verdade lhe seguir, viu? É vida inteligente na rede social. Que bom que você tá lá. Tem o do Colégio Vila também para você acompanhar um pouquinho, que eu adoro, né? O dia a dia das crianças, @Colégio Vila. Por falar nele, vou dar um recadinho aqui do Colégio Vila.